E aí pessoal, beleza? Aqui eu William trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui. Em todos os vídeos que a gente faz, a gente sempre recebe muitas perguntas, às vezes relacionadas àquele equipamento e muitas vezes relacionadas a outros equipamentos que a gente já mostrou aqui no canal. Então eu selecionei algumas dessas dúvidas, algumas dessas perguntas para poder responder nesse vídeo aqui para vocês, tá? Para hoje serão 11 perguntas, porque acredito que se a gente for colocar mais do que isso, o vídeo pode ficar grande demais, né? E muitas pessoas acabam não assistindo. As perguntas foram classificadas pela ordem com que elas foram perguntadas, tá? Então, a primeira pergunta foi a última, a segunda pergunta foi a penúltima que foi perguntada. Eu fui olhando os comentários e fui selecionando nessa ordem, beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta: quais melhorias podem ser feitas na carretilha Mega Cuda? Olha, as melhorias que eu faria na Mega Cuda é o seguinte: se você pretende ficar com ela muito tempo, ou pelo menos enquanto ela durar, eu recomendo que você faça algumas trocas e algumas adições. O que eu faria nesse caso seria o seguinte: nos pegadores, ela vem com um rolamento e uma bucha em cada pegador. Então, uma coisa que eu faria seria colocar 2 rolamentos em cada pegador, porque isso vai aumentar muito a vida útil da carretilha, porque vai eliminar o risco de desgaste do eixo e assim elimina também a folga que vai acontecer com o tempo no pegador. Faria também a troca dos rolamentos do carretel, principalmente. Eu acho que os demais rolamentos até dá para continuar com eles. Se você não quiser gastar muito para fazer essas melhorias na carretilha, eu acho que os rolamentos dela têm uma qualidade assim aceitável que dá para você usar tranquilamente. Mas os rolamentos do carretel eu particularmente não gostei. Dá para usar, funciona bem, a carretilha arremessa bem, mas se você colocar um rolamento melhor, ela vai ficar mais silenciosa e você vai conseguir arremessar ainda mais com ela. E por último, se isso for uma coisa que te incomoda, a mim incomodou, que são aqueles pegadores redondos. Eu particularmente não gosto. Então eu faria a troca, ou compraria uma manivela de carbono completa, para fazer a troca completa, ou trocaria apenas os pegadores, que já daria uma cara muito diferente para a carretilha. Segunda pergunta: qual melhor, a Mega Cuda ou a Oscart para pesqueiro? São duas carretilhas que, apesar de ter um tamanho semelhante, elas têm características diferentes. As duas carretilhas estão aí mais ou menos no perfil 200 de tamanho de chassi, mas a Mega Cuda estaria mais na categoria 200 devido à capacidade de linha. Ela pega um pouco mais de linha do que a Oscart. Se a gente for comparar em termos de robustez geral, a Mega Cuda sai na frente por ter o chassi em alumínio. Então ela é uma carretilha que, nesse sentido, ela é mais forte. Quando a gente vê a realidade do brasileiro, que muitas pessoas usam brisa comum, brisa light, brisa GTO, Titan GTO, Titan Pro, que são carretilhas pequenas e com a capacidade de linha bem mediana, a gente já pensa que a Oscart ela não vai passar vergonha. Na Oscart você vai conseguir colocar aí talvez uns 100 metros de 0,37, e se eu fosse escolher entre as duas, eu escolheria a Oscart, justamente por ela ser uma carretilha mais pronta, que tem um rolamento de melhor qualidade, é uma carretilha mais bem acabada, uma carretilha mais macia, uma carretilha mais leve, né, e que tem desempenho acima do desempenho da Mega Cuda. Agora, se você tem prioridade para capacidade de linha, eu acho que a Mega Cuda pode ser mais interessante nesse sentido. Terceira pergunta: qual melhor, a Oscart ou a Falcon 3? Olha, aqui também temos dois equipamentos que estão colocados em categorias diferentes, mas que conseguem fazer as mesmas pescarias. Na Falcon a gente tem uma carretilha menor e mais leve, bem menor inclusive, uma carretilha que tem a opção de você comprar com um carretel padrão ou com um carretel raso, ou com os dois, né, no caso, que seria um carretel tipo BFS. Já no caso da Oscart, você tem o carretel mais padrão, que seria tipo um long cast, e tem também o carretel mais fundo, que no caso a gente poderia usar para pesqueiros, por exemplo, que é o meu caso. Então assim, se a gente for avaliar, poxa, o cara pergunta assim, eu peço tucunaré azul, amarelo, traíra,
nesse contexto, qual seria melhor? Eu optaria pela Falcon por ela ser menor e mais leve. Em contrapartida, a Oscart ela é um pouquinho maior, um pouquinho mais pesada, porém é um equipamento mais forte, tá? A Oscart é uma carretilha, de um modo geral, mais robusta do que a Falcon. Mas, de toda forma, independente da que você escolher, você terá um desempenho excelente, uma carretilha que tem uma pegada boa. No caso da Oscart, ela ganha um pouquinho no acabamento, mas a Falcon 3 ela não fica muito atrás. Então, acho que para mim isso não seria um fator de escolha. Então, assim, eu acho que qualquer uma que você pegar, você vai ter bons equipamentos com ótimo desempenho, com pequenas diferenças que aí só você pode responder qual seria melhor. Quarta pergunta. Olha, essa pergunta eu tenho recebido muito, tá? Tanto aqui no canal quanto lá no nosso grupo. Qual a melhor carretilha, Spartacus 2 ou a Cast X2? Se essa comparação fosse feita entre Spartacus 2 e a Cast X1, que é aquele modelo mais antigo, eu diria para vocês que eu escolheria a Spartacus, porque ela é mais levinha, porque ela é menor, é um equipamento que me agradaria mais. Só que quando a gente compara a Spartacus 2 com a Cast X2, qual que é a vantagem da Spartacus 2? Ela é um pouquinho mais baixa e ela é mais leve. Porém, toda a mecânica da Spartacus 2 é inferior à da Cast X2. A Cast X2 tem rolamentos medianos, a Spartacus 2 também. A Spartacus 2 tem uma coroa de alumínio, a Cast X2 uma coroa de latão. As duas têm os discos de freio feitos em carbono e a Cast X tem a vantagem de ter os rolamentos híbridos no carretel, então ela vai arremessar um pouco mais. A Cast X2 também tem a vantagem de ter um freio mais preciso, um freio que atua mais. Em contrapartida, a Spartacus 2 ela é uma carretilha muito solta, porque o freio dela é fraco. Se você for usar, por exemplo, iscas de 5 gramas na Spartacus 2, você pode ter um pouquinho de dificuldade. Já na Cast X2, você não vai ter essa dificuldade. Quinta pergunta, Shimano SLX, independente da versão, ou Curado? Curado 70, Curado MGL, Curado 150, enfim. Olha, pessoal, aqui eu vou falar um pouco do que eu falei lá no vídeo da SLX 2023. Quem quiser dar uma olhadinha, né? É um dos últimos vídeos aqui do canal. Olha, a SLX, ela tem como vantagem ter uma mecânica parcialmente mais reforçada, porque ela não usa coroa e pinhão como micromódulo, que é aqueles microdentes que é presente na Curado, na Scorpion, na Metânio, né? Todas as carretilhas mais caras da Shimano, das linhas mais recentes. Só que é o seguinte, a SLX ela é uma carretilha muito simples, muito básica. Então, se a gente for avaliar o preço no Brasil, uma SLX você vai encontrar aí no Mercado Livre por uns 800, R$1.000 mais ou menos. E uma Curado muitas vezes na casa aí dos 1.200, de 1.000 a 1.200. As lojas tradicionais vendem bem mais caro do que isso, às vezes 1.600, 1.800, 2.200. Mas é uma média. Se você for avaliar no AliExpress, você vai pagar aí, sem contar o imposto, lógico, uns R$500 na SLX, tipo SLX 2023, SLX XT e tal, mais ou menos uns 500, 500 e poucos reais, beirando 600. E na Curado você vai pagar aí em torno de uns 650 a 800 reais, dependendo da época, dependendo da promoção. Para o meu tipo de pescaria, eu daria preferência para Curado, porque é uma carretilha que, apesar de ainda ter várias economias, ela é uma carretilha mais completa do que a SLX. Por exemplo, pinhão apoiado por 2 rolamentos, ela tem uma quantidade maior de rolamentos, ela tem um disco de freio um pouco melhor do que o da SLX, e por isso eles cobram um pouco mais por ela. Já a SLX, um pouco mais simples, um pouco mais barata. Agora, se você é um pescador mais porcão, um pescador que não tem muito cuidado, não faz manutenção, não tem muito zelo pelo equipamento, talvez a SLX seja a melhor opção, tá? Esse é o meu ponto de vista. Sexta pergunta, qual carretilha você recomenda para pescaria de tucunaré azul, amarelo e traíra? É uma coisa que eu respondo muito nos vídeos que eu faço, né? Se eu avalio uma carretilha X,
Ali eu falo, olha, essa carretilha é legal para pescaria de tucunaré azul, amarelo, traíra, tilápia, robalos e tal. Eu vou avaliar essa pergunta com base no meu contexto, com base na minha pescaria, com base na minha experiência. Se eu fosse escolher hoje uma carretilha para pescar tucunaré azul, amarelo, traíra, a minha primeira opção seria a Falcon 3, pelos motivos que eu já falei algumas perguntas atrás. É uma carretilha pequena que tem um desempenho excelente, que tem um peso muito legal, né, próximo aí dos seus 180 gramas. É uma carretilha que tem uma capacidade de linha bem razoável, então dá para você usar uma linha um pouquinho mais fina, dá para você usar uma linha tipo 0,28, uma 0,30, para quem é mais conservador e quer correr menos riscos. Então ela seria a minha primeira opção. Segunda opção seria a Fly Plum, da Solo King, que também tem vídeo aqui no canal. Ela é basicamente uma Falcon, porém um pouquinho mais leve, e por ela ter rolamentos um pouquinho inferiores, ela acaba perdendo um pouquinho o desempenho, mas é uma carretilha excelente. Podemos dizer que a Fly Plum ela esteja no mesmo nível de construção, de mecânica, de uma Venator Light, de uma Venator SE, de uma Venator roxinha. Tanto a Falcon quanto a Fly Plum têm manivelas curtinhas, manivelas de 8 centímetros. Então muitas pessoas reclamam, não gostam, porque na hora de recolher rápido, acaba perdendo a manivela, acaba soltando da mão. Mas isso é fácil de resolver, né? Com 80, 80 reais aí você compra uma manivela nova de carbono, melhor, maior, mais ergonômica e mais leve, e a carretilha fica excelente. Agora, se você quer uma carretilha mais versátil, que em algum momento ela te permita uma pescaria um pouco mais bruta, poxa, eu pesco tucunaré azul numa região muito arriscada, numa região que tem muita estrutura, às vezes pode entrar um tucunaré muito grande, 60, 65 centímetros, ele pode correr para a estrutura e tal. Qual carretilha eu recomendo? A John Oscart, porque é uma carretilha que tem um desempenho muito acima da média, que tem uma mecânica extremamente resistente, que tem um drag bom e que é uma carretilha que, apesar de ser um pouquinho maior do que a Falcon e a Fly Plum e um pouquinho mais pesada, ainda é uma carretilha com um peso muito aceitável e com um tamanho ainda muito confortável de se usar. A sétima pergunta, me pediram uma comparação entre a Marine Legacy, que é o último modelo aí da Marine, e a Aloy M. Olha pessoal, aqui temos duas carretilhas que podem ser comparadas no estilo de pesca que você consegue fazer com elas, mas são equipamentos que entregam qualidades diferentes. Por exemplo, se a gente for avaliar no quesito acabamento, a Legacy ganha de lavada. Ela é muito mais bem acabada do que a Aloy M. Se a gente for avaliar na facilidade de manutenção, a Legacy é muito melhor do que a Aloy M, né? Já que a Legacy ela usa praticamente a mesma mecânica da Venator AC, da Ligier, da Venator Light, então conseguir peças para ela é muito fácil e é barato. Agora, se a gente pensa no quesito resistência mecânica, é lógico que a Aloy M é muito melhor do que a Legacy. Se você quer, por exemplo, usar uma dessas carretilhas em pesqueiros, a Aloy M é muito melhor. Se você quer usar na Amazônia, a Aloy M é muito melhor, embora muitas pessoas usem a Legacy, Venator Light, Venator AC na Amazônia. Muitos deles nunca tiveram problemas, mas se a gente for avaliar de um panorama mais amplo, avaliando pelo que a mecânica entrega, a Aloy M seria um equipamento muito mais confiável. Então assim, qual que é melhor para você? Não sei. A Legacy é mais leve, porém ela é mais cara. A Aloy M custa quase 1/3 da Legacy, é um pouquinho mais pesada, mas ela é mais resistente. Então, as diferenças ficam mais ou menos nisso aí. Oitava pergunta, Solo King Akura ou Fly Plum? Apesar de serem carretilhas com tamanhos muito semelhantes, a Akura ela é muito mais leve e é uma carretilha de mecânica um pouco mais frágil. Ela é específica, dedicada, fabricada, desenvolvida para uma pescaria ultralight. Apesar dela ter o carretel mais fundo, que seria um carretel mais padrão, eu acho que a adição desse carretel mais padrão na Akura, ele se dá mais no sentido de você ter mais capacidade de linha. Um exemplo, eu uso linha 0,16.
Se eu colocar no carretel raso, vai caber lá de repente uns 60 metros, exemplo. Mas se eu uso a mesma linha 0,16 no carretel fundo, pode pegar uns 150, 180 metros. Então, nesse cenário, eu acho que o carretel fundo da Acura faz sentido. Mas se a pessoa pensar assim, poxa, no carretel raso eu boto uma 0,16, no carretel fundo eu boto uma 0,23, uma 0,25, 0,28 e vou pescar um tucunaré azul. Eu já não acho que é interessante, eu não acho que ela é um equipamento para essa finalidade. Então, nesse cenário, a Flyplum é mais interessante. Agora, se você pesca com ultralight, iscas pequenas, linhas muito finas, varinha de 6, 8 libras, com certeza a Acura é muito mais interessante do que a Flyplum. Em termos de desempenho, a Acura é bem melhor do que a Flyplum, justamente por ela ter um freio mais desenvolvido para uma pescaria leve, para iscas leves, para linhas finas, para varas leves, e ela tem rolamentos melhores também do que a Flyplum. Então, cada uma tem a sua aplicação. Para X coisa eu escolheria a Acura e para Y coisa eu escolheria a Flyplum. A nona pergunta é a seguinte: qual é a diferença da Acura para a BMC100? Olha pessoal, embora sejam carretilhas que fazem praticamente a mesma pescaria, elas são carretilhas bem diferentes. Começando pelo tamanho, tá? A Acura ela é muito menor do que a BMC100 e a Acura tem a possibilidade de você usar com um carretel mais fundo e com um carretel BFS. Já na BMC100, você vai ser obrigado a usar ela sempre com um carretel BFS, porque o freio dela entra no interior do carretel e ele é praticamente justo lá dentro. Então não teria a possibilidade de você colocar um carretel mais fundo, que teria o miolo mais apertado, então aquele bloco não entraria. Então essas são as diferenças principais. Qualidade de construção. As duas têm um acabamento excelente. A mecânica da BMC100 ela é levemente mais forte do que a da Acura, porque ela usa uma coroa um pouquinho mais forte, um pouquinho mais grossa, e o drag dela é um pouquinho melhor também. Mas se você quer fazer uma pescaria leve, exclusivamente BFS, qualquer uma que você pegar, você vai ter um ótimo desempenho. Então, se fosse no meu caso, eu optaria pela Acura justamente por ela ser mais leve e por ser menor. A 10ª pergunta, pessoal, é sobre rolamentos. Perguntaram quais são as diferenças entre os rolamentos de aço inox, os híbridos, que é aço inox com cerâmica, e o 100% cerâmica. E na mesma pergunta, perguntaram também se os rolamentos de cerâmica devem ser lubrificados ou não. Vamos responder aqui então de frente para trás sobre lubrificação. Os rolamentos de cerâmica não precisam ser lubrificados, tá? Eles podem trabalhar 100% secos, o que faz deles os rolamentos um pouco mais barulhentos, né? Muitas pessoas compram os rolamentos de cerâmica, às vezes nunca usou, e a impressão que tem é que quando arremessa parece que tem areia nos rolamentos, né? É mais ou menos essa a impressão. Principalmente rolamentos de qualidade inferior, de qualidade mais baixa, porque eles costumam ter um pouco mais de folga, então eles fazem um pouco mais de barulho. Mas basicamente, tanto o rolamento híbrido quanto o rolamento de cerâmica, eles não carecem de lubrificação. Você pode fazer lubrificação? Pode, só que você vai perder um pouquinho do desempenho dele, porque querendo ou não, o óleo, por mais fino que ele seja, ele gera vamos dizer que um nível de atrito, ele gera um pouco de peso ali naquela movimentação das esferas. Então, por esse motivo, quando você lubrifica um rolamento de cerâmica, ele perde um pouquinho do desempenho. Porém, ele perde também aquele barulho enjoado. Então, se você se incomoda com o barulho dele e você de repente, eu uso um rolamento de cerâmica não pelo desempenho, mas sim pela resistência à corrosão. Eu pesco em água salgada, então por esse motivo o rolamento de cerâmica ele é mais interessante para mim, o full cerâmica. Mas o barulho me incomoda, então você pode colocar ali uma gotinha de óleo. Ele vai ter um pouquinho menos de desempenho, porém você nunca vai ter problema com a oxidação. Já no caso do rolamento híbrido, é o mesmo esquema do rolamento de 100% cerâmica. Ele não precisa de lubrificação, porém o rolamento híbrido, dependendo da qualidade dele, ele não é indicado para você usar em água salgada. Vai ser a mesma coisa que usar um rolamento de aço. Mesmo que ele tenha as pistas de aço inox, que são os anéis,
se ele não tiver uma composição, um aço inox muito específico, ele não vai ter a resistência necessária para suportar água salgada. Então, se você pesca em água salgada, o rolamento 100% cerâmica, ele é 100% recomendado. Já se você pesca em água doce, você pode usar qualquer um deles que você não vai ter problema. E a lubrificação você faz só se você quiser também, com base nessa informação que eu passei para vocês. Agora, o rolamento de aço inox, que é o rolamento que eu prefiro, claro que quando ele tem uma boa qualidade, como os da NMB, por exemplo, eu gosto mais deles. A carretilha vai arremessar um pouquinho menos? Geralmente sim, mas a carretilha não faz barulho. Por exemplo, na minha Tatula Type HD, eu coloquei os rolamentos híbridos, ela conseguiu ter um desempenho bem maior, ela arremessou bem mais, tanto que eu tive que aumentar um pouco a intensidade do freio, porém ela ficou barulhenta, e eu não gosto de carretilha barulhenta, então por esse motivo eu voltei para os rolamentos originais dela, que são muito bons. Então eu vou permanecer com eles enquanto eles durarem. Já os rolamentos de aço inox, você obrigatoriamente tem que usar a lubrificação para diminuir o atrito entre as peças de aço. Se você usar o rolamento de aço inox sem lubrificação, eles fazem um pouquinho de barulho, eles arremessam bem mais do que o rolamento lubrificado, porém a chance deles sofrer uma degradação por atrito acaba sendo muito maior. Então aqui eu acho que eu consegui responder as duas partes da pergunta, né? Tanto sobre a lubrificação quanto os tipos de rolamentos. Só que é o seguinte, a gente sempre coloca os rolamentos de aço inox como rolamentos inferiores, né? As pessoas têm essa visão dele. Ah, não, eu vou usar um rolamento de cerâmica porque ele dura muito mais, porque somente rolamento de cerâmica ele é indicado para água salgada. E isso não é bem uma verdade. Existem várias carretilhas da Shimano, da Daiwa, da Bull-Garcia, que têm rolamentos de aço inox com uma qualidade tão grande que eles são comparados, inclusive em desempenho, com os rolamentos de cerâmica. Por exemplo, aqui no canal tem um vídeo da Bull-Garcia Revubist e ela vem com rolamentos 100% compatíveis com água salgada. São rolamentos de uma qualidade assim que não dá nem para mensurar. Se você pega, por exemplo, uma Scorpion da Shimano, que a Scorpion, para quem não sabe, ela é basicamente uma Curado com rolamentos melhores, tá? É mais ou menos essa comparação entre as duas. A Scorpion, ela vem com os rolamentos de aço negro. Então, são rolamentos pretos que têm uma qualidade assim excepcional, um desempenho muito acima da média e que são completamente compatíveis com a água salgada. Então, ser de aço inox não significa ser ruim, não significa ser incompatível com a água salgada. Tudo isso vai ser demandado pela qualidade do rolamento. A última pergunta foi a seguinte: Spark Pro ou Ursa? Olha, aqui é uma pergunta muito fácil de ser respondida, acho que por qualquer pessoa, porque são equipamentos muito diferentes, com propostas diferentes, com tamanho, com pesos diferentes. Então, assim, Spark Pro, uma carretilha menor, mais leve e com mecânica inferior se a gente for comparar a nível de resistência. A Oscart, ela é uma carretilha maior, mais pesada e com a mecânica muito mais forte se for comparada a nível de resistência. Por que a Oscart tem a mecânica mais forte? Basicamente pelo fato da Oscart ter uma coroa de latão e a Spark Pro ter uma coroa em alumínio ou duro alumínio, como quiserem chamar. Então, se você estiver fazendo a comparação no sentido resistência, a Oscart é melhor. Se você estiver fazendo o comparativo no quesito qual que é mais confortável, qual que é melhor para arremessar, qual que é mais gostosa de se pescar, aí eu já acho a Spark mais interessante, a Spark Pro, porque ela é uma carretilha mais leve, porque ela é uma carretilha menor, porque ela tem um desempenho muito acima da média, muito fora de série. Eu não diria que a Spark Pro tenha desempenho muito acima da Oscart, porque a Oscart tem um desempenho fenomenal. Então é difícil fazer esse comparativo, né? Falar que uma é melhor do que a outra, porque as duas arremessam muito. Mas a Spark, ela tem a vantagem dela ser mais ergonômica, ela é mais gostosa na mão. Então, se você vai pescar peixes de pequeno a médio porte, tucunaré azul, tucunaré amarelo, trairinha em locais limpos, uma tilápia, uma matrinchã, água salgada eu não recomendo, porque os rolamentos da Spark não são lá grande coisa.
Os do carretel são bem bons, mas os demais não são tão bons assim. Já na Oscart, é uma carretilha que ela vai te atender na pescaria de tucunaré azul, amarelo, traíra, tilápia, robalo, pesca em água salgada, porque os rolamentos dela são compatíveis, vai conseguir te atender também na pescaria de pesqueiros. Então, vendo por esse lado, a Oscart ela se torna mais versátil. Além de mais resistente, ela é mais versátil. Mas se por outro lado você tem preferência por leveza, por corpo menor, com certeza a Spark Pro é mais interessante para você. Então, pessoal, finalizamos aqui as perguntas. Quem tiver alguma dúvida ou tiver alguma pergunta para um próximo vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou anotar e no próximo vídeo de perguntas e respostas eu vou responder essas novas perguntas. Lembrando, pessoal, quem tiver interesse em participar dos nossos grupos, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Além dos links de recomendação, a gente discute sobre pesca, sobre isca, sobre molinete, sobre varas, carretilhas, sobre pesca de um modo geral. Temos também o grupo exclusivo de link para quem não gosta de grupo de bate-papo, porque muitas vezes a pessoa já participa de muitos grupos, e o link também vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!